O tema da mensagem de hoje é restauração e libertação da família. Repita comigo: a minha família será restaurada e será liberta de toda potestade, em nome de Jesus. Você crê nisso? Amém. Tiago 4, versículo 7 diz assim: sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Vamos ler todos juntos? Sujeitai-vos, pois, a Deus, resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Preste atenção, amado, antes de eu concluir os outros versículos. Às vezes nós temos mania de dizer assim: não, mas a tentação foi muito forte, o diabo me tentou e eu não consegui. Você pode resistir. A Bíblia não está dizendo luta com o diabo, mas resista. Ele pode até tentar, mas se você se posicionar, você vai vencer toda a malignidade. 1 João 3,8 diz: quem comete o pecado é do diabo, porque o diabo peca desde o princípio. Amém? Então não tem essa, que foi o diabo que me tentou e eu pequei, a culpa é do diabo. Mentira, a culpa é nossa. O pecado até vem, mas você tem a opção de escolher: ou eu faço ou eu não faço. E quando nós pecamos, nós quebramos o princípio com Deus. E você vai entender ao longo da mensagem que por muitas vezes a família perece alguma situação por culpa nossa mesmo. Efésios 4:27 diz: não deis lugar ao diabo. 1 Pedro 5:8: sede sóbrio, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Êxodo 20, versículo 5: não te encurvarás a elas, nem as servirás, porque eu, Senhor teu Deus, sou Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me odeiam. Olha o que o texto diz: eu sou o Senhor, Deus zeloso, que visita a iniquidade dos pais, o pecado dos pais nos filhos, até a 3ª e 4ª geração. 1ª geração pai, 2ª geração vô, 3ª geração bisavô, 4ª geração tataravô. Você imagina a distância. Amém? Pastor, mas na minha família houve alguns problemas. Será que o que eu tenho passado hoje, vivido hoje, é consequência do meu pai, da minha mãe lá no passado? Não, porque em Cristo, quando você levantou a mão e aceitou Jesus, foi quebrado esse principado. Mas hoje você conhece a verdade, e conhecendo a verdade você sabe o que isso levará. Então não brinque com o pecado, amado, porque o pecado destrói famílias inteiras. Você está entendendo? Feche os teus olhos, vamos orar. Eterno Deus e Pai, hoje é a conclusão desta campanha, e nós estaremos falando sobre a família que vai ser restaurada e liberta. Mas os teus filhos precisam estar cientes do que estará acontecendo no mundo espiritual, para que eles sejam agraciados pela tua palavra e transformados pela tua misericórdia, em nome de Jesus. Efésios diz o seguinte: não devemos dar lugar ao diabo. Libertação, amado, significa tornar-se a pessoa livre de algo que escraviza. Já viu aquelas pessoas que às vezes elas vão para a igreja e elas não conseguem parar de fumar? Algumas não conseguem parar de usar droga, outras não conseguem parar de se prostituir, outros não conseguem parar de roubar, de mentir. Às vezes a pessoa diz: mas está na igreja, não deveria fazer isso. De fato, não deveria. Mas por muitas vezes essa pessoa, ela coloca, sabe, um principado na tua vida, dizendo: eu não consigo, eu não posso, não dá. E aí estabelece aquilo como uma ordem. E sabe o que vai acontecer? No dia do juízo, Deus não terá você como inocente. Ele vai dizer: você prejudicou a ti e aos seus. Porque nós não somos sozinhos no mundo. Nós temos uma geração, nós temos uma família, e os nossos filhos perecerão por pecado que nós cometemos. Amém, amado? Então nós precisamos entender isso, que o mundo espiritual é como um quebra-cabeça. Se você peca, se você erra, é como se você tirasse uma peça desse quebra-cabeça. Ele pode ser, sabe, maravilhoso, uma parede inteira montada. Se tiver
qualquer pessoa vai perceber que está faltando uma peça. Quem corrói, quem come parte dessas peças é o diabo, é o pecado. Amém? É por isso que nós temos que vigiar na nossa casa, aquilo que nós levamos para dentro da nossa casa, os costumes, os ensinamentos que nós colocamos e implantamos dentro da nossa família. Amém, meu amado? Porque nós vamos responder diante de Deus, sim. Amém? A você que é pai, a você que é mãe, a sua família é um talento que Deus te deu. Amém. E ele disse assim, olha, esse talento, algumas pessoas têm um filho, é um talento. Outras pessoas têm 2, outros têm 10, outros têm 20. Não é porque você tem apenas um que acha que precisa cuidar de qualquer maneira ou ser exagerado em algumas situações. Porque nós iremos responder diante do Senhor tudo aquilo que nós semearmos. Então, a partir de hoje, em nome de Jesus, não permita coisa profana dentro da tua casa. Não permita coisas que vêm de fruto de roubo. Tem gente que acha que é esperto porque alguém chegou lá com uma ferramenta, né? Uma vez passou uma pessoa aí na frente com uma maquita novinha. Eu estava em reforma aqui, a pessoa disse assim, olha, eu tenho uma maquita aqui novinha, custa 300 e não sei quanto, mas se tiver, dá 50 reais, aí você leva ela. Eu disse, você tem nota fiscal? Não, eu fiz uma treta ali, agora eu estou com isso aqui. Eu falei, vai para a sua treta para o inferno, porque eu não quero isso para mim não é bênção. Sabe, amado? Tem gente que acha que teve vantagem, aí traz um fruto de maldição para dentro da tua casa, e aí começa a faltar comida na tua casa, começa a trazer enfermidade para dentro da tua casa, e você diz, eu não sei, eu estou na igreja, e eu não sei o que está acontecendo. O que está acontecendo é a brecha, que nós pregamos sobre isso no começo da campanha, a brecha que você abriu, e o diabo está entrando para destruir tudo que ele vê pela frente. Amém? Amém. A família precisa se libertar de todo vício, de todo jugo, de toda escravidão do pecado, porque o pecado escraviza. O pecado é como vício. A pessoa diz, eu não posso parar, se eu parar eu morro. Nós precisamos nos posicionar. Amém? Malaquias fala que a maldição será removida da terra, mas para isso é necessário que haja uma conversão, ou seja, uma nova atitude. Olha o que diz 2 Coríntios 5:17. Assim que, se alguém está em Cristo, nova criatura é. As coisas velhas já passaram, e eis que tudo se fez novo. É muito natural acontecer, na maioria das vezes, às vezes 90% das vezes, com os homens. Eles se converteram, mas a vida inteira eles tiveram costume na casa. Costumes que agora, em Cristo, não pode ter mais. Mas aqueles homens matutos, sabe, marrudos, ignorantes, que dizem, não, a vida inteira eu ensinei isso aqui, a casa é minha, eu vou continuar, vão mudando devagarzinho, porque como que eu vou chegar para os meus filhos e falar que a vida toda eu estava errado, agora eu estou na igreja, eu aprendi o correto, deixa do jeito que está. Meu irmão, o Senhor te dá a oportunidade de mudar a história e será contigo. Quando você não muda, você diz, maldição, continue dentro da minha casa, porque assim eu estou permitindo. Nós precisamos mudar. Não tenha vergonha de mudar nada. Não tenha vergonha de quebrar principados. Não tenha vergonha, sabe, de quebrar paradigmas. Nós precisamos avançar, porque a tua família e a tua família tem que ser o seu primeiro céu. Todo mundo fala de céu. Todos nós queremos ir para o céu, mas a nossa casa precisa ser o nosso primeiro céu. O lugar que você se sente bem, o lugar que você é feliz, o lugar que você tem harmonia. Esse é o seu primeiro céu. Não pode ser o seu primeiro inferno. Precisamos mudar para que a família cresça. O livro de Hebreus 6 diz que a terra está amaldiçoada por causa da nossa boca. Quantas pessoas que conhecem o Evangelho e ainda dentro de casa, na rua é santo, na igreja ele é quase o Espírito Santo, mas em casa, toda vez que abre a boca quando está com raiva, fala a palavra torpe, amaldiçoa. Tu és homem de Deus e mulher de Deus, vigia o que sai da tua boca. Amém, amado? Tiago 3,10 diz que precisamos nos libertar de todo o vocabulário do mundo, das seitas esotéricas e de toda a palavra torpe.
Tiago fala: se liberta disso, porque isso não serve mais para você. Tem gente que continua com crendice, jogou todas as imagens fora, destruiu tudo, mas ainda continua da mesma forma. Sabe, o seu interior continua do mesmo jeito. É preciso mudança. E nós vamos falar sobre algumas áreas. Primeiro, área da vida que carecem de libertação. Preste atenção, amado. Toda infidelidade é pecado e resulta em maldição. Amém? Não adianta você ser fiel a Deus e não ser fiel a tua esposa, o teu marido, os teus filhos. Infidelidade traz maldição. Nós precisamos aprender a ser fiel. E a fidelidade tem que ser um princípio nosso e de todos os dias. Você está entendendo? Porta aberta para a maldição. Tem pessoas que só negam uma coisa que não é dele. Quando se converte, só nega o dízimo. O seu dízimo é 100. Ele diz: não, eu vou colocar 50. Aí eu coloco mais 25 de Gideão e 25 de primícia. Deu 100. Estou certo. Você está certo com a igreja, mas você não está certo com Deus. Está sendo infiel. Amém? A Bíblia diz que nós devemos entregar 10% de tudo que vem à mão. O indivíduo saiu da empresa, recebeu uma quantidade, independente do valor, 10% é do Senhor. Ele diz: não, já dizimei desde todo o tempo que eu trabalhei, eu não preciso. Infidelidade. Tem marido que é só fiel à esposa na hora dos seus princípios íntimos. Mas se ele puder na rua dizer que é solteiro, e alguns nem usam aliança, isso é infidelidade. E muitos não sabem porque o seu casamento está indo de água abaixo. Nós precisamos aprender a honrar. Os pais honrarem os filhos honrarem os pais. Se você tem um amigo, honre o teu amigo, porque aqueles que honram um dia serão honrados. Honre o teu pastor, honre a tua esposa, honre as pessoas que você ama. Você está entendendo? Para que esta infidelidade não gere maldição. Sabe, meu irmão? E Malaquias fala sobre isso. Já abri precedentes. Livro de Ezequiel 45:30 diz assim: e as primícias de todos os primeiros frutos de tudo, e de toda ablação de tudo, serão dos sacerdotes. Também as primeiras das vossas massas darei ao sacerdote, para que venha a bênção sobre a tua casa. É algo que trata-se de infidelidade. As pessoas não conseguem fazer isso. Tem gente que não paga imposto e sonega, porque diz assim: ah, mas no governo só tem ladrão. Eu vou, burlar aqui o sistema, porque eu não vou pagar imposto. Diante de Deus você está pecando. Empresa evangélica que tem a gerência de um crente, ele não tem que ser um sonegador. Não importa o que o governo faça com o dinheiro, mas o nome já está disso. É imposto, é uma imposição que você tem que cumprir. O brasileiro tem mania de dar jeitinho para tudo. Eu sei que a gente vive num país, amado, que é terrível. Um país desumano, uma desigualdade terrível. Mas faça a tua parte, porque aquele valor que você tira, Deus não vai deixar faltar. Sabe por quê? Porque Deus abençoa aqueles que são fiéis. Aí hoje você sonega, amanhã depois vem a prefeitura, vem o governo, toma tudo, acaba com tudo, fecha as portas, você diz: eu não sei o que aconteceu. Eu era dizimista na igreja e as minhas portas foram fechadas. Por quê? Porque você abriu porta de ilegalidade, e Deus não é conivente com esse tipo de pecado. Amém? Exemplo de pessoas que precisam de libertação. Falando de família, alguns bons pais de família amam suas esposas, os seus filhos, mas infelizmente adulteram. Pastor, eu não adultero não, eu tenho só uma mulher, só a minha esposa. Vamos lá.
Quando você está numa roda de amigos e ambos começam a falar da mulher do outro, da filha do outro, ou da vizinha da frente, você participa. Isso é adultério. Quando você tem um documento, e esse documento você vai lá, rasura alguma coisa ou tenta mudar, como chama isso? Adulterar, não é? Adultério nem sempre é você cometer um pecado sexual com uma outra pessoa. Adulterar é tudo aquilo que foge do correto. Você, como homem de Deus, como família de Deus, ainda que você não fosse de Deus, você nem cristão é, mas quando você entra na rodinha, e nessa rodinha você participa dos comentários do marido da outra, da mulher do outro, você está adulterando. Eu achei engraçado, quero ter a liberdade de comentar uma coisa que o Mário disse, né? Ele disse assim que quando a Sofia nasceu, os amigos dele disseram assim: rapaz, antes você era consumidor, e agora era o que mais que ele disse? Vai ser fornecedor. Olha que maldade. É muito fácil você falar da filha do outro, mas o dia que o Senhor te der uma filha, o seu telhado também será de vidro. Sabe? Mas foi uma piadinha boba, pastor. Passou lá, eu mexi, sabe? A pessoa nem liga, a pessoa pode não ligar, mas diante de Deus, quando você dobrar o seu joelho diante do Senhor, Ele vai olhar para você como? O adúltero. O que você está fazendo aí na minha presença com essa santidade toda que você não tem? E aí traz maldição para a tua casa. Aí a tua filha casou grávida. O teu filho, em cada namorado, ele tem um filho. E você disse assim: eu não sei quantos filhos eu tenho. Ou seja, quantos netos eu tenho. Que apareceu foi 1 ou 2. O resto tudo sumiu. Porque o pecado do adultério entrou na tua casa. Hebreus 13:4 diz: venerado seja entre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Porém, aos que se dão à prostituição e aos adultérios, Deus os julgará. Há pessoas, amado, que são mentirosas, sabe? Não cometem o pecado de adultério, mas são mentirosos. Efésios 4:25 diz assim: por isso deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, porque somos membros uns dos outros. Tem pessoa que não é adúltero, mas é uma pessoa mentirosa. Mente por prazer. Mente para a esposa, mente para os filhos, mente para ele mesmo. E esse espírito de mentira, ele vai entrando na família. E ele vai, sabe, pegando em um, em outro. E isso acaba todo o crédito. Pessoas que são imorais, em qualquer coisa olham e voltam a atenção à cara. Tem gente que diz também: como que eu não vou olhar? A mulher passou quase nua na rua. Se você sabe disso, para que ficar cobiçando? Tem gente que diz assim: ninguém manda andar quase pelada, por isso que os homens atacam. Não é assim. Se você nunca foi numa praia, quando você vê um monte de mulher de biquíni, você vai sair correndo atrás de cada um. Aquilo que não é para mim bom, eu deixo de lado. Amém? Então, são pessoas imorais. A moça está com uma saia aqui no joelho. A pessoa é tão imoral que ela já está vendo a pessoa nua. Tem mulher que tem que andar com aquelas burcas, sabe? Porque tem homem que consegue ver até debaixo da burca, imaginando como deve ser. Não é só homem, não. Tem mulher também que é só a graça. Pessoas imorais, que vê maldade em tudo, sabe? A boca fala que o seu coração está cheio. 1 João 2,16 diz: porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida, não é do Pai, mas do mundo. Deixa lá, deixa lá. Não traga para dentro da tua casa. A hora que você estiver no bem bom com a sua esposa ou com o teu marido, é nela que você tem que pensar. É nele que você tem que pensar.
não dê espaço para outro imaginário, porque é onde o diabo entra, traz a frieza no relacionamento e acaba com tudo. Pastor, mas são fantasias. Cuidado que essas fantasias podem virar a festa do Halloween, festa de demônios e bruxos. Pessoas também que têm dupla personalidade. Em casa é um, na rua é outro. Mas que falam mal de tudo e fazem coisas tão diferentes que nem ele mesmo sabe quem ele é. Você conhece alguém de dupla personalidade? Uma vez um garoto disse assim: pastor, eu gostaria de morar na igreja com meu pai, minha mãe e meus irmãos. O pastor ficou até feliz, né? Falou: nossa, era uma criança. Nossa, garoto, que bom, né? Você gosta tanto da igreja assim, que você tem até vontade de morar na igreja? Fala: não, pastor, é que na minha casa é diferente da igreja. Meu pai na igreja, ele cumprimenta todo mundo, ele abraça todo mundo, ele beija todo mundo, ele conversa com todo mundo. Em casa, ele briga com todo mundo, ele fala palavrão. Em casa, ele é uma outra pessoa. Quem sabe a gente morando na igreja, eu consigo dormir e acordar com esse pai que eu vejo na igreja. Na igreja fala em línguas, em casa fala em outra língua. Os nossos filhos estão, ó, de olho. Estão de olho. Você é homem de Deus, mulher de Deus, e Deus te separou para ser a diferença e ser uma família feliz. Amém? Tiago 1,8 diz assim: o homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Sabe aquelas pessoas que às vezes começam a fazer várias coisas e nunca terminam? São inconstantes. Aquelas pessoas maledicentes, falam por trás, metem a boca em um e outro, sabe? Semeiam desconfiança. No mês passado eu trouxe uma mensagem, e no final da mensagem eu citei 5 coisas que tiram o seu filho da igreja. E uma delas é isso: falar mal dos outros. A mesa da tua casa não é lugar de falar de igreja. Amém? A mesa da tua casa é lugar de falar do estudo do filho, das finanças da família, do que está acontecendo com a família, e ali resolver. Crente tem mania de levar problema da igreja na hora do almoço, na hora da janta, no trabalho. Pior coisa é juntar crente de tudo quanto é igreja trabalhando numa loja, num lugar só. Ou o povo que gosta de conversar. E começam a criticar, a falar mal um do outro. Você viu a irmã fulana de tal? E não vigiam, falam perto de outras pessoas que nem cristãos são. Quem está de fora que ouve aquilo fala: Deus me livre de entrar neste meio. Sabe, meu amado, a nossa vida já é muito para a gente cuidar. Já é muita coisa. A volta da mesa da sua casa, fale do amor de Deus, da bênção de Deus, quando você quiser tratar do assunto Deus. Mas não envolve igreja, porque igreja só tem doente. Amém? Só doente, pastor? Todos nós estamos num processo de cura, de caráter, de corpo, de vida, para um dia ser varão valoroso e encontrar com o Senhor na glória. Então não vai ficar procurando gente santa na igreja, gente perfeita, porque cada um que chega é pior do que o outro. E um dia você já foi desse jeito. Não é verdade? Eu posso chegar no hospital e falar: não quero nem um doente aqui, só o são vem falar comigo. Você vai ficar sozinho, porque todos estão lá, estão precisando de tratamento. A nossa família só pode ser sarada quando você entender que você é algo que o Senhor tem usado para trazer a cura. Amém? Colossenses 3,8 diz: mas agora despojai-vos também de tudo, da ira, da cólera, da malícia, da maledicência, das palavras torpes da vossa boca. A palavra torpe é palavrão, é palavra de maldição. Tira isso. Tira isso. Eu, quando era do mundo, amada, 10 palavras que eu falava, 8 ou 9 era palavrão. Pessoas do mundo hoje você conversa, é tanto palavrão que fala normalmente como se fosse uma coisa básica. E aí os nossos filhos que estão na escola, eles começam a aprender também. Chega em casa, escapa alguma coisa.
O pai e a mãe dá aquela olhada, às vezes repreende, 1, 2, 3, continua e deixa para lá. Dentro da tua casa, você traz maldição. A Bíblia diz: despojai-vos também de tudo. Amém? Segundo, de que lado você quer ficar? Deuteronômio 11, 26 diz: coloco diante de ti a bênção e a maldição. O Senhor diz: meu filho, escolhe a bênção para que você viva. Nós temos o livre-arbítrio de escolher que família que eu quero para a minha vida, sabe? A obediência a Deus é o perfeito caminho, sabe para quê? Para uma libertação total e completa. Obediência a Deus, sabe? E ficar livre de qualquer servidão e coisas do passado. Escolhe bênção ou maldição. A maldição entra na nossa casa por várias situações. Hoje, um veículo que traz muita maldição para dentro das casas é a televisão. Infelizmente. Você coloca uma novela 2 horas da tarde, tem momentos que você vai ter que trocar de canal, porque cada cena é terrível. E principalmente a Globo não faz questão nenhuma de tirar nada. Quem quiser que engula o vômito que ela tem jogado na mídia. Amém, amado? Eu acho engraçado que a TV Record, por muito tempo, meteu o pau na Globo e hoje está pior. Faz coisas piores do que a Globo faz. Então quem tem que vigiar somos nós. Porque na sua casa só entra quem você deixar entrar. Amém? Letra A. Decida-se abandonar todo o jugo do pecado. Você não tem que continuar pecando. Você pecou até aqui. Você pode sair daqui hoje dizendo: a minha família vai mudar. Eu vou fazer culto doméstico na minha casa. Se você não tem costume de orar antes de dormir, antes de comer, ensine isso para os teus filhos. Mas eu já tenho uma certa idade, nunca fiz. Eu vou começar a fazer agora sim. Começa nas pequenas coisas. Agradecer a Deus na hora de dormir, agradecer a Deus na hora que acordar. A hora que você for comer, não custa nada você fechar os teus olhos e agradecer pelo alimento de cada dia. Você não está sozinho, meu amado. Deus tem algo na tua vida. Você só pode estar livre só em Cristo, porque Ele já levou sobre si todo o nosso pecado, todo o nosso fardo, nosso jugo. E hoje Ele quer te fazer livre. Decida-se hoje abandonar estas obras da carne, romper com todo o pecado, com todo o vício, com toda a escravidão. Quando nós fazemos encontro, tem um ato, que é o ato da fogueira, em que é ministrado todas as coisas que é pecado, como busca do mundo, como pessoas que guardam a nota de $1 na carteira para poder dar sorte. Sorte para quem? Só para o dólar, que está sempre subindo, não é verdade? Pessoas que guardam a correntinha com santinho, pessoas que guardam que comprou algo roubado, pessoas, sabe, que ainda guardam uma carta de uma namorada, já está casado não sei quanto tempo, ainda guarda essa carta do namorado, da namorada, para quê? Se adultério. Pessoas que guardam coisas que veio do pecado, e aí então é lançado tudo nessa fogueira. E Deus, Ele faz uma fogueira hoje. Ele quer te dizer: eu coloco diante de ti a bênção e a maldição. Enquanto eu vou estar ministrando, o Senhor vai fazer você lembrar de coisas até a hora que você dormir, que você precisa desfazer. Vai lembrando, vai tirando, vai colocando no saco. Se você não quiser trazer aqui para o pastor queimar isso e jogar fora, faça você mesmo. Mas se liberta disso, amado. Pastor, mas uma coisinha, um papel, uma lembrancinha, uma correntinha, sabe, uma coisa tão pequena, isso vai me prender ao passado? Sim, vai sim. Já está preso. Tão preso que a tua família passa por situações que você não entende. Quando eu me converti, uma vez, a minha irmã, ela não é cristã até hoje, ainda, essa que recentemente operou, né, com tumor na cabeça, ela disse assim: olha, eu de vez em quando eu vejo um vulto na minha casa, eu vejo lá um espírito lá que quando eu era pai de santo, esse espírito que eu incorporava deu um anel para ela, e ela guardava este anel.
e tinha este anel como uma proteção. Mas na minha conversão foi quebrado este principado. A mim ele não podia fazer mais nada, mas ele começou a perturbá-la. E graças a Deus que o Senhor ordenou que ela viesse falar comigo. Eu disse: traga, porque eu vou destruir isso. Se das minhas mãos ser usado por Satanás trouxe isso para a tua vida, então traga que eu vou destruir. E depois desse dia que foi destruído esse anel, nunca mais ela reclamou dessa perturbação. Então, para você ver, amado, que um objeto consagrado ou voltado para o pecado, ele atrapalha uma vida de uma pessoa, sabe, uma geração inteira. Então às vezes fala: não, mas isso aqui, sabe, é bobinho. Eu ganhei esse crucifixo, essa medalhinha com a santa fulano de tal, eu não uso, mas era da minha bisavó, que passou para minha avó, sabe, passou para minha mãe, chegou para mim, me converti, só tem um sentimento aqui, não tem nada, então tem tudo. A Bíblia diz: aonde está o teu coração, ali está o seu tesouro. E às vezes o seu tesouro está em coisas que você guarda como lembrança e como recordação, que está amarrando a tua vida financeira, talvez a sua vida espiritual, sua vida amorosa. Ao romper, amado, com tudo isso, Ele vai libertar a tua casa e a tua família. Letra B: abandone hoje o pecado enquanto é tempo. O pecado, ele traz consigo coisas sérias, sabe? Consequências terríveis, sofríveis e às vezes irreparáveis. Traz atitudes que possa prejudicar a tua família e principalmente a sua posteridade. A Bíblia nos dá um exemplo na história de Davi, no livro de 1 Samuel. O rei Davi, ele foi confrontado com Deus. Sabe por quê? Porque Deus enviou um homem chamado profeta Natã, e Natã falou dos seus pecados, do adultério e homicídio que Davi cometeu. 1 Samuel 12:10 assim: assim diz o Senhor: eu suscitarei da tua própria casa o mal sobre ti. Vou ler de novo: eu suscitarei da tua casa o mal sobre ti, e tomará tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com elas à plena luz do dia. Davi, quando ele pecou com Betseba, ele mandou matar o seu fiel soldado Urias. Para quê? Para esconder o pecado. Um pecado gera outro. Esse pecado de adultério de Davi trouxe consequência para os 4 filhos dele. Sabe, irmão? O Senhor disse assim: olha, ele era rei, naquela época o rei podia ter quantas esposas queria, e além das esposas ainda tinha as concubinas. Então ele não precisava pegar a mulher do outro. Esse negócio de cobiçar, eu tenho tudo, mas eu quero mais, isso é cobiça, isso é pecado. E Davi, ele sofre por esse pecado, e o Senhor diz: olha, da mesma maneira o teu filho fará com as suas esposas a luz do dia debaixo dos teus olhos. Isso era uma afronta para o rei. Mas quando nós pecamos ou deixamos o pecado entrar na nossa casa, a nossa descendência sofre com isso. Deuteronômio 28:30 diz: desposar-te-á com a sua mulher, porém outro homem dormirá com ela. Edificarás uma casa, porém não morará nela. Plantarás uma vinha, porém não aproveitará do seu fruto. Foi o que aconteceu com Davi. Adianta você ter tudo e os outros usufruir? Tudo isso é geração de pecado. E Deus não pode libertar a tua família hoje se você não tiver essa consciência. Sabe que a tua vida gera em torno de santidade ou de pecado. Se você fechar os teus olhos agora, eu não sei porque eu estou dizendo isso, mas o Senhor manda te dizer, e lembrar de algumas coisas que estão acontecendo na tua família, com os teus filhos, o Senhor te diz o seguinte: eu farei você lembrar aonde você errou e por que está gerando isso. Então é o momento de parar, antes que o pior possa acontecer. Às vezes nós dizemos: Senhor, eu oro tanto, por que aconteceu isso com meu marido, com meu filho, com a minha nora, com meu genro, com meu neto? Por que está acontecendo isso com a minha mãe, com meu irmão? Porque o pecado está batendo na tua porta, você abriu. Ele sabe que com você
Ele não pode te tocar. Mas ele entrou por esta porta, que é o teu DNA, que é a tua vida, que é a tua família, e está tocando nos outros, porque com certeza ele vai te afetar. Davi, quando pecou, amado, ele não somente deu lugar ao adultério, não deu lugar só na tua vida, ele permitiu que a sua imoralidade sexual entrasse na vida da sua família. Em 2 Samuel 13, você pode verificar o drama da família de Davi, quando o seu filho, chamado Amon, possuiu a sua própria irmã chamada Tamar. Um irmão toma a sua irmã. O mesmo pecado que Davi cometeu tomando a mulher do outro aconteceu na casa dele duplamente. E aí, 2 foram afetados. O terceiro tentou tomar o trono do pai. E o outro quer matar o pai e morre no meio da peleja. Destruiu a família dele. Então não pense assim, não, foi eu que pequei, o problema é meu. Não é seu não. Se eu sou da tua família, eu vou dizer, o problema é nosso. Porque agora este mal entrou pela tua vida. Então você tem que se arrepender. Tem que dobrar o teu joelho, tem que confessar, para que o Senhor elimine este mal. Senão toda a casa vai perecer. Terceiro, compreendendo as realidades espirituais. O homem é responsável pelo seu próprio pecado e não o diabo. Amém? A Bíblia diz que o diabo você pode resistir. A mesma coisa, está frio, você está sem blusa. Você vai fazer o quê? Vou pedir blusa na rua emprestada? Eu tenho que chegar até em casa, talvez eu tenha que andar 2 quadras. Eu vou resistir esse frio até eu chegar em casa. O frio não vai me matar nesse meio tempo. Eu vou sentir ele muito próximo, mas eu posso resistir. A pessoa quando está fazendo regime, sempre vem alguém com alguma coisa gostosa, não é? Ela diz, eu não posso comer, ela tem que ter opinião, eu não vou comer, eu estou de regime, eu vou resistir isso. Resistir ao pecado é isso. É dizer, olha, até quero, até gostaria de fazer isso, mas eu não vou fazer porque eu amo a Deus, eu amo a minha casa, amo a minha família. Sabe, irmão, no dia do juízo, nós teremos que responder por cada situação de pecado. E não adianta naquele dia você falar, sabe o que é, Senhor? Foi o diabo. Não é verdade. A maioria dos pecados são obras carnais que são produzidas pelos próprios homens, em razão das fraquezas e dos apetites carnais, que fazem uma guerra contra a nossa própria alma. Mas nós devemos combater essas paixões carnais. Satanás e seus demônios procuram atuar nas áreas de fraquezas humanas. Inicialmente, ele induz a pessoa, a pecar, e em seguida, ele começa a conduzir algum tipo de dependência, e esta fica então escrava do pecado. Mas a libertação, ela precisa ocorrer em 2 níveis. O nível espiritual, nos libertando dessas cadeias, que o maligno trouxe prisões, e no nível humano, nos libertando das fraquezas carnais. Amém? A pergunta é, pastor, demônios existem? O que são demônios? Amado, eles existem sim. Eles são mais reais do que muita gente pensa. Amém? São seres espirituais comandados por Satanás para matar, roubar e destruir. Há um demônio que é citado em Mateus 17:18, é chamado de espírito imundo. E esses espíritos, eles rondam para tentar nos tirar da presença de Deus. Deus, ele não criou Lúcifer para ser demônio, para ser maligno. O problema de Lúcifer, se você ler lá em Isaías 14:12, ele era um anjo que caiu. Por quê? Porque ele tentou ser maior do que Deus. Amém? E existem alguns demônios. O primeiro dele é o principado. Principado significa território ou jurisdição de um príncipe. Há demônios que atuam em áreas territoriais específicas. Amém? São demônios que são príncipes. Outros é potestade, que significa autoridade. No grego é a palavra eusóxia, autoridade sobre algum lugar. Há demônios investidos de autoridades para determinados domínios,
funções ou tarefa. O terceiro, força do mal nas regiões celestes. São poderes que só têm um objetivo, o mal, Efésios 6,12. São os demônios encarregados de combater a obra de Deus. Esta força do mal nas regiões celestes, a única atitude deles é combater a obra, é paralisar a obra, é tentar, fazer de tudo para desanimar a obra, e esse investimento da pregação do Evangelho. Você começa muito bem, é diácono, é líder, é obreiro, é pastor, é evangelista, ou você vai começar uma célula na casa de alguém, vai muito bem, daqui a pouco essa potestade ela começa a se aproximar e começa a trazer desânimo. Fecha essa brecha, meu irmão, porque o interesse é impedir a obra de Deus, e eles fazem o que? Eles investem sobre o crente com o objetivo de impedir a santificação. O diabo não está preocupado que você vai para a igreja. O diabo não está preocupado que você entrega dízimo, que você abençoa outras pessoas, que você dá esmola na rua. O diabo não está preocupado se você não adultera com a tua esposa. O diabo está preocupado que você não seja santo, porque se você for santo, você está cada vez mais próximo do Senhor, e Ele jamais vai poder te tocar, e nem nos seus, porque você santificará a tua casa. O que é ser santo? Ser santo é ser separado para Deus, longe do pecado. Aquilo que me faz pecar, aquilo que está ligado ao mundo, eu não posso querer, eu não posso desejar. Amém? Você é linda e maravilhosa porque você é do Senhor. As mulheres, você não precisa de uma roupa curta, você não precisa usar roupas sensuais, porque isso não agrada a Deus, agrada ao diabo. A pessoa, quando olhar para você, vai te imaginar como qualquer uma do mundo, e a Bíblia diz que nós temos que ser a diferença. Eu posso, pastor, me arrumar? Pode usar um brinco? Pode usar batom? Pode fazer uma plástica? Pode. Você pode fazer tudo você pode fazer, nem tudo é lícito, mas você tem que olhar para você. Uma coisa que eu reparei, as mulheres são muito críticas, não são? Uma mulher olha para outra, o que o homem não enxerga, a mulher enxerga. E ainda disse, marido, você não viu? Não acredito. Marido, não vi. Mas a mulher é ótima para observar, Então ela teria que observar a si mesmo, o seu corpo, a sua roupa, as suas atitudes, e dizer o que os outros estão pensando de mim, como mulher de Deus. Assim também sejam os homens. Amém, meu amado? Quarto passo para a libertação. Letra A, fechar a porta. Lembra da mensagem da brecha? Para a libertação total é necessário que a pessoa vigia, seja íntegra em todas as áreas da sua vida. Amém? Tem coisas que você só mostra para o teu marido ou para a tua esposa. Não há necessidade de expor a ninguém. Amém? Nós precisamos entender que roupa não traz santidade, mas faz parte. Amém? Ontem entrou uma pessoa aqui, você estava drogado, o que era? E eu chamei a irmã Cota e falei, irmã Cota, não tem como essa pessoa ficar aqui. Sabe esses vestidos que parecem um gelinho, sabe? É daqui e vem até aqui. Conforme ela sentou, veio aqui. Eu disse, por favor, a gente não pode colocar ninguém para fora da igreja, mas você pode convidar a pessoa a se retirar e vir à igreja, que é um lugar santo, uma coisa decente. Amém? E nós não podemos aceitar isso na igreja, com aqueles que são participantes do corpo da igreja também. Porque as coisas são tão naturais, todo mundo usa, todo mundo faz, mas você não é todo mundo. Você pode usar camisa, você pode usar calça, você pode usar saia, você pode fazer tudo que não escandaliza, porque você estará escandalizando o corpo do Senhor. E a Bíblia diz que é melhor você colocar a pedra no pescoço e lançar no fundo do mar, que naquele dia você terá mais misericórdia do que você escandalizar a obra. Amém, meu amado?
vida de santidade na presença do Senhor. Porque a tua família será uma família santa, abençoada. As pessoas quando chegarem na tua casa vai sentir a presença de Deus, vai sentir paz. Você deixa qualquer um entrar na tua casa? Não. Você escolhe as pessoas que entram na tua casa. A casa é tua. Sim ou não? Como eu. Tenho pessoas na minha família que não são crentes que fumam. Não adianta vir entrar no meu carro com cigarro na mão. Não entra. Uma, que eu não fumo e é falta de respeito. E segundo, que o meu carro é consagrado ao Senhor. Vai fumar onde quiser. Na minha casa, não fuma. Tem casa de crente que já tem cinzeiro. Cinzeiro quer dizer o quê? A pessoa que vier fumar, está aqui o local que você vai depositar as suas cinzas. Você não tem que aceitar, irmão. Hoje é lei que não pode fumar em ambiente fechado. Você deixa fumar dentro da tua casa. Ah, mas é meu amigo, é meu pai, é minha mãe. Então ele não está te tratando com devido respeito. E se ele te tratar com devido respeito, ele vai respeitar a sua posição como homem e como mulher de Deus. Amém? A Bíblia diz que Josué perdeu uma guerra por causa de um jovem chamado Acã, que roubou uma peça que era consagrada de ouro e uma capa babilônica, que era consagrada a demônios, colocou dentro da tenda dele, da casa dele. Não era de Josué, da casa dele. Porque Josué tinha a sua tenda e tinha várias outras tendas, era como se fosse um bairro, né? Onde ele ficava, chamado de alojamento. Ele colocou dentro da casa dele, abriu um buraco no meio, enterrou, escondeu e ficou ali. Deus permitiu que eles perdessem a guerra. E o Senhor havia dito para Josué o seguinte: aonde você colocar a planta do teu pé, eu vou te dar esta terra. Quando ele perde a guerra, Josué volta confuso, dizendo: oh, Deus mentiu então. Porque Deus prometeu uma coisa e aconteceu outro contrário. Nós fomos envergonhados por uma cidadezinha que, olha, qualquer meia dúzia do meu exército ganhava. E nós fomos envergonhados. Quando foi questionar a Deus, Deus disse assim: há pecado no teu meio. Josué poderia dizer, como muitos aqui dizem: ah, mas não fui eu, não é na minha casa, não é na minha família. Ou então o problema é meu, é eu que vou prestar conta com Deus. Perdeu a guerra. Aí Josué disse: o que fazer agora, Senhor? Deus é um Deus bom, amado, mas Ele é justo. Ele diz: acaba com tudo. Morreu Acã, toda a família de Acã, os filhos de Acã, até os animais que pertenciam a Acã. Deus mandou destruir tudo, porque pecado se destrói pela raiz. Pecado não é como uma árvore, que ela está te incomodando, você vai lá e serra bem embaixo. Pode demorar os anos que for, a raiz está viva e vai continuar. Amém, meu irmão? Permita na tua casa coisa santa, coisa abençoada, coisas consagradas de Deus. Porque o diabo não tem pressa para entrar, ele vai entrando bem devagarzinho. Quando menos esperar, sabe? Você deixa uma brecha, uma porta aberta para as investidas de Satanás. No mundo espiritual, essas brechas são portas que constituem a concessão da atuação satânica. A Bíblia diz que o diabo, ele vive em derredor, rugindo como leão. Se ele achar a porta aberta, ele poderá entrar sem pedir licença. Amém? Eu quero falar de uma outra coisa, como integridade. Significa ser uma pessoa de bom caráter, honesta, idônea, equilibrada e de bons costumes. Repita comigo: na minha casa, tem que haver integridade. Tem que ser honesto, amado. Amém? Honesto. Vi uma mãe uma vez, o filho disse assim: ah, mãe, o moleque lá deu mole e eu trouxe esse jogo de canetinha. Eu não tinha, ele é riquinho, ele tem bastante. A mãe crente olhou para o filho e disse: você é fogo, né, menino? E ficou por isso mesmo. Hoje é uma canetinha, amanhã ele vai roubar um banco. E ela vai dizer igual aquela história: sabia não, moço. Sabia não. Por isso chega no barraco, tinha tudo que é de melhor, coisa que não tem na nossa casa de eletrodoméstico. O cara não trabalhava, a mãe não trabalhava, aquele monte de coisa, televisão de 60 polegadas, Full HD.
Quando a casa caiu, a polícia foi buscar o rapaz e disse: seu filho é bandido. Não é não. E como que ele comprou tudo isso? Tem pai que é cego, ou finge ser. Um dia a casa cai, e aí a vergonha será terrível. A integridade precisa estar dentro da nossa casa. Segunda coisa, santidade é abster-se de todo pecado, separar-se do mundo e chegar-se mais a Deus. Próximo, sinceridade é evitar a falsidade, a mentira, o engano e ser transparente. Doa a quem doer. Sim, sim, não, não. O que passa disso é procedência maligna. Dentro da nossa casa nós temos que ser transparente. Transparente. A ponto de alguém falar de você como pai, como irmão, como filho, como marido, como esposa, use na sua casa entrar na frente e dizer: isso não. Pode dizer qualquer coisa dele, mas mentiroso ele não é, falso não é. Agora, quando eles percebem que isso acontece no nosso meio, e alguém fala, eles ficam quietos, não é? Não tem como defender uma coisa que você não tem certeza. Quando nós somos íntegros, quando nós somos sinceros, então não há falsidade, não há mentira, não há engano. Amém? Próximo, arrependimento é o principal elemento necessário para ser liberto. Atos capítulo 3, 19 diz assim: arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venha assim o tempo do refrigério pela presença do Senhor. A presença do Senhor só entra na nossa casa quando nós nos arrependemos e nos convertemos. Pastor, eu já sou convertido, batizado nas águas, no Espírito Santo, tomo Santa Ceia, eu sou convertido. Conversão, andar no sentido contrário. De repente você é crente só. Sua família é uma família chamada família cristã, mas ainda não anda nos caminhos que deveria andar. Mas o que é arrependimento? Arrependimento, amado, é sentir dor profunda. Se eu não sentir a dor do pecado, eu não me arrependi. Eu tive remorso. Amém? É envergonhar-se, é decidir-se, é abandonar o pecado de vez. Não adianta dizer: poxa, eu deveria ter feito, mas não fiz. Sabe por quê? Amanhã você vai fazer de novo. O verdadeiro arrependimento leva a pessoa, sabe, a assumir a culpa e a responsabilidade pelo pecado. Não é ficar tentando, justificando, sabe, uma atitude pecaminosa, dizendo: eu só pequei porque o fulano de tal me ajudou a pecar ou me forçou. Ninguém força ninguém a nada. Letra C, verdadeiros arrependimentos gera a genuína libertação. A pessoa arrependida, ela sente, sabe, dor pelo pecado, porque sabe que o quanto tempo que o pecado durou, a sua comunhão com Deus foi estragada. Amém? É assim, amado. Você estava com uma roupa branquinha, limpinha, passada nos trinques. O pecado é assim: é alguém pega um pouco de lama e joga em você. Ainda que seja uma rodinha só. Quando qualquer pessoa olhar para você, vai falar assim: nossa, que roupa branquinha, pena que tem essa mancha de barro. O pecado é isso. Como fazer se pequei? Arranque esta roupa, manda lavar e coloque outra nova. No mundo espiritual é assim: peça perdão, Senhor, eu errei, essa é a minha fraqueza. Às vezes é uma fraqueza que você tem, que você disse que não vai cometer esse pecado e amanhã você já está cometendo. Então apresente ao Senhor como uma fraqueza sua, não só como pecado. Porque você diz: Senhor, eu estou arrependido hoje, mas eu não sei se amanhã eu vou conseguir ter força para não pecar mais. Amado, viva o hoje como se fosse o último dia da tua vida. Porque se você se arrependeu hoje, e hoje for o dia da tua morte, você está livre. Eu vi recentemente, vocês devem ter visto também, um jovem que foi assaltar um posto de gasolina e que teve um infarto fulminante. Vocês chegaram a ver essa reportagem? Ele foi direitinho para o inferno. Vamos dizer que essa pessoa fosse um crente desviado e que de repente se engraçou lá, se empolgou com alguma amizade, ele teve um infarto fulminante. Nós seremos julgados pelo nosso último ato. O último ato dele, ele estava onde? Roubando. Aí você acha que vai chegar naquele dia do juízo?
Você vai falar, não, eu sei que você era crente. Não, para você eu vou dar uma colher de chá. Deus é justo. Amém, meu irmão? Para qualquer mudança acontecer, é preciso sentir dor profunda. E essa dor deve ser reconhecida, de que o seu pecado ofendeu a Deus e causou também danos às pessoas próximas. Quando o pecado é lembrado com dor, aí então a cura. Amém? E penúltimo, renúncia. Todo pecado tem que ser renunciado. Lembra onde é a brecha? Então é ali que você precisa falar. Sabe, para que essa brecha seja fechada, é necessário uma renúncia. Não, eu renuncio, eu não quero mais, eu não vou fazer mais. Não fica, sabe, ouvindo a voz do inferno dizendo que nada, amanhã você não consegue, fica fraco e cai. Amanhã é outro dia. Renuncia hoje. Amém. E tenha uma vida de santidade com você. Amém. Porque senão, amado, você nunca vai pedir perdão por pecado nenhum. Porque a gente não sabe se vai cometer de novo. Não é verdade? Tem coisas que você fala, não, eu prometo, Deus. Promete porque você não vai cumprir. Ah, Senhor, eu quero pedir perdão. Amanhã você luta, depois da manhã você também luta, daqui a um mês você luta. E pode acontecer de você escorregar daqui a pouco, daqui 2, 3 meses ou no outro dia. A Bíblia diz assim, filhinhos, não pequeis, mas se porventura pecar, existe um advogado no céu, Jesus Cristo, o justo. Ele sabe da tua fraqueza. Antes de você se converter, Ele sabia onde você ia pecar, Ele sabia onde você ia falhar, e Ele não vai te levar para o inferno por causa disso não. É mentira do diabo. O diabo quer que você não peça perdão, que você não renuncie, sabe, que você não tenha uma vida de santidade. A nossa vida é uma luta constante todos os dias. Todo dia nós lutamos para sobreviver. Lutamos contra a violência, lutamos contra enfermidades, não é assim? Lutamos contra o trânsito, lutamos contra o desemprego, lutamos contra o modismo que entra na nossa casa, lutamos, sabe, contra a saúde que está precária, lutamos contra os estudos dos nossos filhos, que só a graça. É uma luta todo dia. E você desiste? Não, porque nós precisamos viver. No mundo espiritual é a mesma coisa, mano. Nós precisamos aprender a viver como santo, aprender a cortar o mal pela raiz. Letra E, confissão. O Salmo 32, 3 e 4, Davi disse, todos os meus pecados eu te declarei. 5. Lutar pela sua libertação. Eu achei muito interessante esta imagem, que tem um jovem que colocou esse tanto de tênis dentro daquele armarinho ali, né? Mas olha o que está escrito, por mais escondido que esteja, mais cedo ou mais tarde vem à tona. Não adianta esconder. Esconder é não querer se livrar. Você engana hoje, você engana amanhã, mas você precisa ser liberto. E para ser liberto você tem que escancarar, dizer, está aqui, é isso, 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 isso. Amém? Tem pessoas que estão enfermas, o médico diz, olha, não adianta, vai ter que operar. Mas doutor, vai ter que arrancar o útero, vai ter que arrancar as trompas, vai ter que arrancar, filho. Porque se você continuar com isso, vai dar um câncer. E você vai morrer mais cedo do que você precisa. Arranca. Para arrancar exige dor, exige corte, exige que você fique depois da operação de molho por um tempo, que você tenha um resguardo. Não é assim? Quando nós queremos ficar livre de alguma coisa, nós precisamos lutar por essa libertação. Lucas 12, 2 diz, mas nada há encoberto que não haja de ser descoberto, nem oculto, que não haja de ser sabido. Nada fica escondido, irmão, nada. Nada. Não há poder maior do que o poder de Deus. Amém? Renuncie todo pacto, todo compromisso, toda aliança que você tiver feito anteriormente, ou que esteja vivo em sua memória. Confesse o Senhor Jesus Cristo todos os dias como Salvador da sua vida. Romanos 10, 9 diz, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor, e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. Porque com o coração se crê para a justiça, e com a boca se confessa a respeito da salvação. Amém, meu irmão? Deixa Deus restaurar a tua casa, a tua família.
Deixa Deus restaurar o teu ministério. Não fique pensando, mas não tem mais jeito. Eu falei que esse ano ia ser diferente, esse ano já ia começar diferente, mas eu não consegui, eu caí aqui, eu caí ali. Deus manda te dizer nesta noite, não é tarde para iniciar. Amém. Glória a Deus. Não é tarde. Hoje é o dia. Amém, Jesus. Hoje é um momento que o Senhor quer fazer na tua vida. Um momento, sabe, de graça, de misericórdia. Deus quer mudar a sua história, meu irmão. Amém. Feche os teus olhos, eu quero orar por você. Amém. Soberano Deus e eterno.